Qual a importância da eleição da Harris nos Estados Unidos? O professor Muniz Sodré, que é um professor que eu desconfio que ele já deve estar, como eu, aposentado da Federal do Rio, e ele tem uma coluna na Folha relativamente constante, acho que é uma vez por mês, enfim. Ele está discutindo esta questão e ele diz que, do ponto de vista exterior, do ponto de vista do conglomerado industrial, financeiro e militar dos Estados Unidos, não muda nada. Mas que, do ponto de vista do efeito borboleta, ou seja, de um impulso contra a direita, isso há reflexos, né, em várias outras eleições no mundo todo. Eu tendo a concordar com ele, mas em parte, porque ele diz que nem Obama, nem Biden conseguiram fazer qualquer mudança dentro dos quadros daquilo que a gente, ou ele, né? Eu não chamo assim, mas ele parece que chama, dentro dos quadros do imperialismo. Gente, isto parece ser verdade, porque a inércia das ações, digamos assim, do aparato industrial, financeiro e militar, que recebeu o nome de Estados Unidos, né? E traiu, portanto, o nome América, ou seja, traiu a Revolução Americana, porque a Revolução Americana não era com esses objetivos de montar um novo conglomerado, um novo império, para substituir o Império Britânico, era justamente o contrário. Então, esse aparato acabou traindo a Revolução Americana e ele tem uma inércia muito grande. Mas isso não significa que esses governos democratas que passaram não mudaram alguma coisa. Isso não significa que a Kamala não vá mudar. Porque o efeito borboleta, ele não é um efeito linear. Ele não vai para os outros países ajudando a derrotar a direita. Ele vai e depois ele volta internamente para os Estados Unidos no aumento dos movimentos sociais americanos. Isso é visível ao longo da história americana. É claro que você pode dizer, professor, não muda nada, porque depois o aparato industrial, financeiro e militar se sobrepõe. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Não é assim mesmo que as coisas funcionam. O efeito borboleta, ele bate nos outros países, ajuda a derrotar a direita nos outros países e volta internamente para a esquerda americana, para os democratas, de uma maneira a mudar razoavelmente a condução de uma série de políticas externas. Eu vou dar um exemplo recente. O Biden fez ele se indispôs em relação às Big Techs, não só para cumprir um programa de governo, ele se indispôs em relação às Big Techs, porque ele respondeu também a um movimento mundial de reclamações de outros estados, no sentido de poder arrecadar impostos que essas empresas não querem pagar, porque elas se transformaram em transnacionais.
elas atuam em todos os lugares através de plataformas virtuais, elas vendem no lugar, compram no outro lugar, empregam no outro lugar, desempregam em outro lugar e põem o escritório de contabilidade, onde você vai realmente dizer que é a sede e, portanto, ali você vai colher os impostos, elas põem paraísos fiscais, onde não se cobra nada. E nos lugares que ela mais atua, ela não paga. Então, isso é uma reclamação geral de governos de formação popular, governos que têm uma orientação mais à esquerda no mundo todo. Também é uma reclamação do Biden, mas o Biden sozinho não tomaria providência. Ele tomou no conjunto de um movimento mundial. Então é como se ele derrotasse o Trump, criasse um movimento mundial de contenção da direita. Esse movimento de contenção da direita reclama em seus países em relação a impostos que ricos não pagam, e isto volta para o Biden, até para que o Biden possa continuar exercendo liderança mundial. Então, os presidentes dos Estados Unidos funcionam assim, dá um ricochete, e quando o sujeito pega 8 anos de governo, esse ricochete tem consequências. E não pensem que a sociedade americana é uma sociedade inerte. Ela não é. Ela tem uma rapidez, ela tem uma dinâmica crítica e autocrítica excepcional para o tamanho dela. Para o tamanho da sociedade, para a inércia que ela tem, o mastodonte liberal que ela é, né? Ela atua até rapidamente. Tanto é, né, que vocês assistiram aí recentemente, muito recentemente, né, uma luta quase que titânica do Obama pelo sistema de saúde público, alguma coisa que pudesse dar uma garantia de frequência a hospitais por parte dos pobres que os americanos não têm. O que é isso? Ora, o Obama jamais poderia tentar fazer algo assim se isso não fosse reflexo dos outros países. É que todos os países que ganharam governos democráticos por conta dos Estados Unidos, criaram situações de bem-estar que os Estados Unidos não acompanhou. E depois ele recebe aquilo, né, aqueles fluxos que vêm do exterior, e ele é obrigado a acompanhar e inclusive tentar modificar a sua estrutura. É muito nítido isso, se você pega no médio prazo. Os Estados Unidos fizeram muito, né, logo depois no pós-guerra. E o estado de bem-estar social que eles criaram ali, né, é bem menor do que o estado de bem-estar social europeu. Mas o estado de bem-estar social europeu acabou, né, gerando fluxos para o mundo todo, inclusive para o Brasil, e isto pressiona os Estados Unidos, até que na eleição, toda a gestão do Obama foi em função desta proposta de um sistema público de saúde que vingou no Brasil. E vingou no Brasil também por esta ideia de estado de bem-estar social, que vai dos Estados Unidos, bate na Europa e volta. E aqui, no nosso caso, voltou, e a nossa Constituinte de 88 incorporou, até por uma luta que a gente não pode esquecer, né? Não só dos constituintes, mas também de médicos. O Drauzio Varela esteve à frente dessa luta, indo, né,
falar com os constituintes da importância desse sistema, e hoje, né, é elogiado no mundo todo o fato de nós termos o SUS, que é alguma coisa, um sistema único de saúde que funciona, é alguma coisa que só se sustenta porque o mundo todo está olhando, porque se o mundo todo não estivesse olhando, os bolsonaristas já teriam privatizado. Lembrem que o primeiro-ministro do Bolsonaro, da saúde, aquele médico lá do Mato Grosso, se não fosse a Covid, né, ele teria continuado os projetos de privatização do SUS. E vira e mexe, eles querem fazer isso. Então, é assim que funciona as eleições dos Estados Unidos. Elas promovem, né, uma série de modas, de ventos para outros países, e depois esses ventos voltam. E quando você olha no médio prazo, você percebe isso. Quando você olha no curto prazo, você não percebe mesmo. Quando você olha um governo, não, mas quando você olha no médio prazo, você percebe que há uma circulação de novos ventos que dependem muito da eleição americana. Então, no caso da Harris, aí as coisas vão colocar uma dinâmica diferente, porque não é só a minoria negra que ela representa. Ela talvez seja uma das primeiras políticas americanas com destaque que representa a maior parte das minorias. A maior parte. Inclusive minorias que a gente não nota porque não se rebelam. Mas há minorias asiáticas nos Estados Unidos que foram bem acolhidas, e há minorias asiáticas nos Estados Unidos que não foram bem acolhidas. Depende da leva. Depende da leva, né? Há muito vietnamita que veio por conta da guerra do Vietnã, mas há muito coreano que veio, né, empurrado. Há muito hispânico que foi para lá, mas há muito hispânico que foi para lá fugindo da pobreza do México. Então, você tem um conjunto de minorias que muitas vezes a gente dá de barato, né? E é claro que a minoria negra e os judeus têm uma influência enorme na política americana, mas não só. E a Kamala tem este poder, né, de transitar nas várias minorias. O Trump é um sujeito tão fora de propósito, de uma ignorância tão absurda, né, que como ele não viu no rosto da Kamala, né, o negro americano, porque ela tem traços variados, né, ele falou que ela se tornou negra só para a eleição, que ela é branca. Né? Não é interessante a tipologia que povoa a cabeça dele, né, do que é o negro? Né? É um completo imbecil. Bem, era essa observação que eu ia fazer em relação ao artigo do Muniz Sodré, que eu acho que ali há um encalacramento, né? Talvez até ideológico, né? Porque a esquerda nossa tem um pavor, às vezes, de que os Estados Unidos mude. Parece que é interessante manter os Estados Unidos como o lugar do imperialismo, apenas para não rever as teorias. É isso. Daqui a pouco a gente volta.